Criei minhas filhas sozinho por 20 anos depois que a mãe delas as abandonou, e então elas me disseram que eu não era o pai biológico delas quando o novo marido rico da mãe delas se ofereceu para adotá-las. Meu nome é Elias, tenho 54 anos agora, mas toda essa confusão realmente começou alguns anos atrás. Por quase 30 anos, trabalhei na mesma fábrica, comecei de baixo e acabei em um cargo de nível médio. Minha esposa, Leona, foi embora quando nossas meninas, Amara e Calista, eram pequenas. Amara tinha 10 anos, Calista tinha 7. Leona, bem, acho que ela não foi feita para a vida familiar tranquila. Depois que ela partiu, suas visitas eram completamente imprevisíveis. Às vezes, ela parecia cheia de sorrisos e grandes promessas. Outras vezes, não tínhamos notícias dela por meses. Quando ela vinha, muitas vezes terminava com as meninas se sentindo decepcionadas porque algo que ela disse que aconteceria não acontecia. Então, fui principalmente eu quem as criou. Eu não era perfeito, mas estava sempre lá e queria que elas tivessem uma vida melhor do que a minha, uma vida com mais escolhas. Minha própria criação foi bem operária. Comida na mesa, teto sobre nossas cabeças, mas não muito mais. Eu estava determinado a que minhas meninas tivessem esses extras. Para garantir que tivessem o que precisavam, trabalhei muito. Meu emprego principal na fábrica, depois bicos consertando coisas para as pessoas, um pouco de consultoria baseada na minha experiência na fábrica. Eu fazia 60, às vezes 70 horas por semana, ano após ano. Isso significava que eu poderia mandá-las para uma boa escola particular, significava tutores para o SAT para prepará-las para a faculdade, e então significava pagar a faculdade em si. Amara fez um intercâmbio na Espanha por um semestre, Calista precisou de ajuda com seu primeiro carro, eu paguei. Não vivíamos como ricos, nem de longe. Minha casa é pequena, dirigi a mesma caminhonete velha por 15 anos, minhas calças de trabalho às vezes eram mais remendos do que diz original, mas as meninas, elas nunca passaram necessidade. Elas tinham o que precisavam para focar nos estudos, para ter uma infância normal, um bom começo. As coisas começaram a mudar quando elas estavam no início dos seus 20 anos. Leona voltou a aparecer com mais frequência. Ela havia se casado novamente. Seu novo marido era um cara chamado Sterling. Ele era bem-sucedido, ou pelo menos parecia ser. Tinha seu próprio negócio, usava ternos caros, dirigia um carro chique. Leona estava diferente com ele, mais refinada, eu acho. Sterling fez questão de se envolver com Amara e Calista. Ele conseguiu um estágio para Amara em uma empresa que conhecia. Ele tinha alguns contatos e conseguiu conectar Calista com uma agência local. No começo, pensei, ok, talvez isso seja bom para elas. Mais pessoas cuidando delas. Mas então comecei a ver uma mudança e as meninas se tornaram distantes. As ligações ficaram mais curtas. Elas estavam muito ocupadas, geralmente com coisas envolvendo Sterling e Leona. Elas começaram a falar sobre a bela casa de Sterling, as pessoas que ele conhecia, minha casinha, minha vida tranquila. Provavelmente parecia bem sem graça em comparação. Lembro-me de um fim de semana em que planejei um acampamento, algo que costumávamos fazer quando eram mais novas e ambas cancelaram de última hora. Amara disse que Sterling as levaria a algum evento. Calista disse que tinha um evento de networking que Sterling havia organizado. Doeu, claro, mas eu disse a mim mesmo que elas eram adultas, fazendo suas próprias escolhas. Então a questão começou, pequena no início, pequenos comentários sobre genética, sobre com quem elas se pareciam. Leona, aparentemente, vinha enchendo a cabeça delas com histórias. Uma noite, Amara ligou e ela parecia hesitante. Perguntou se havia algo que eu não lhes tinha contado sobre a mãe delas, sobre o tempo antes do divórcio. Perguntei o que ela queria dizer. Ela disse que a mãe lhes contará que tiveram um caso, muito tempo atrás, antes de Leona e eu nos separarmos, e que Leona agora acreditava que outra pessoa poderia ser o pai biológico delas. Fiquei chocado. Leona e eu tivemos nossos problemas, muitos deles, mas eu nunca, jamais, duvidei que as meninas fossem minhas. Sterling, segundo Amara, participará dessas conversas. Ele aparentemente mencionou que por razões fiscais e para planejamento patrimonial, ele poderia adotá-las legalmente como adultas. Disse que isso solidificaria o papel delas na família, ou seja, na nova família dele e de Leona. Amara e Calista começaram a usar frases que eu nunca tinha ouvido delas antes, coisas como estrutura familiar moderna e precisar de fechamento emocional em relação à sua verdadeira herança. Leona, durante nosso casamento, tinha um gênio forte, muito forte. Quando as coisas não saíam do jeito dela, ela podia explodir, gritar, jogar coisas. Lembro-me de uma vez, quando Amara tinha uns 5 anos, Leona prometeu levá-la a um show de marionetes especial. No dia anterior, Leona recebeu uma ligação de uma amiga convidando-a para uma viagem de fim de semana à cidade. O show de marionetes foi esquecido e quando tentei conversar com ela sobre o quão desapontada Amara ficaria, Leona explodiu em fúria. Ela me acusou de estar atrasando-a e Amara ficou apavorada. Essa era Leona. Puro drama e promessas quebradas. Seu reaparecimento agora, com Sterling, parecia a história se repetindo, mas com um novo ângulo. Ela costumava simplesmente desaparecer, agora estava tentando levá-las com ela, de certa forma. Uma vez específica, quando as meninas eram adolescentes, Leona deveria levá-las para comprar material escolar. Ela apareceu 3 horas atrasada, cheirando a vinho, com metade do dinheiro que prometeu trazer. Quando Calista perguntou baixinho se ainda conseguiriam comprar os tênis que ela queria, Leona explodiu. Gritou que eram ingratas, que ela estava se sacrificando tanto só para vê-las. Jogou o dinheiro que tinha na mesa da cozinha e saiu batendo a porta, deixando-as em lágrimas. Eu as levei às compras no dia seguinte. Esse era o padrão,
Grandes gestos, depois drama, depois decepção. Sterling parecia parar suas arestas, pelo menos em público, mas o sentimento de merecimento ainda estava lá, por baixo, e ela estava claramente usando ele e o dinheiro dele para atrair as meninas. O grande confronto aconteceu algumas semanas após o telefonema de Amara. Elas pediram para vir aqui, as duas. Sentaram-se no meu sofá velho e Amara falou a maior parte do tempo no início. Calista apenas olhava para as mãos. Amara repetiu o que Leona lhes dissera, que Leona tivera um caso na época em que Amara foi concebida, e depois outro antes de Calista, que Leona tinha quase certeza de que eu não era o pai biológico delas. Ela disse que Leona estava muito angustiada com essa revelação e queria consertar as coisas. Então Calista interveio e disse que Sterling havia explicado tudo, que se ele as adotasse, simplificaria a herança. Aparentemente, ele lhes disse que era um passo prático para a segurança financeira futura delas. Calista disse, é só por questões legais, pai, para impostos e coisas assim. Amara assentiu. Não é pessoal, pai. Então ela disse as palavras que realmente foram o que mais doeu. Sterling se encaixa melhor em nossas vidas agora. Mamãe está mais feliz e as coisas estão melhorando para nós com a ajuda dele. Eu não disse muito no começo, apenas ouvi. Minha cabeça estava girando. Depois de todos os anos, todos os sacrifícios, era isso que se resumia? A mãe delas, que mal as criou, e seu novo marido rico dizendo a elas que eu não era o pai delas. E elas simplesmente aceitando por razões práticas. Levantei-me, fui ao meu velho arquivo e peguei uma pasta. Durante o divórcio, Leona tentou alegar que eu não era o pai de Amara, mesmo naquela época, provavelmente para se livrar de alguma coisa ou causar problemas. Fizemos testes de paternidade para ambas as meninas, era uma exigência legal para os documentos de custódia. Eu tinha os documentos oficiais, claros como o dia. Amara e Calista eram minhas filhas biológicas. Coloquei os papéis na mesa na frente delas. Isso é do divórcio, eu disse. Testes de paternidade, legalmente verificados. Vocês duas são minhas filhas. Amara pegou a primeira folha, olhou de relance e a largou. Calista nem olhou. Mamãe disse que esses testes antigos podem não ser precisos, disse Amara, a voz sem emoção. As coisas são mais avançadas agora. Calista acrescentou baixinho. Sterling disse que pagaria por novos testes se quiséssemos, mas ele também disse, qual é o sentido? É sobre quem assume a responsabilidade, certo? Ele está assumindo a responsabilidade por nós agora. A indiferença nos olhos delas, essa foi a pior parte. Não era sobre a verdade para elas, era sobre o que elas queriam que fosse verdade, o que era conveniente, o que Leona e Sterling estavam vendendo a elas. Elas nem sequer discutiram os papéis, apenas os descartaram. Estava claro que suas mentes estavam decididas, ou Leona e Sterling as tinham decidido por elas. Amara realmente disse, olha, pai, agradecemos tudo o que você fez quando éramos crianças, mas somos adultas agora. Precisamos pensar no nosso futuro. Mamãe e Sterling estão nos oferecendo um tipo diferente de futuro. Sentei-me ali por um longo momento. Depois que disseram o que queriam, pareceram desconfortáveis, mexendo-se no sofá, esperando que eu discutisse, talvez, ou implorasse. Eu não fiz, apenas me senti vazio, como se algo dentro de mim tivesse simplesmente desligado. Em silêncio, recolhi os documentos de paternidade da mesa, dobrei-os e os coloquei de volta no envelope. Não gritei, não fiz drama. Qual era o sentido? Elas já tinham feito sua escolha. Olhei para elas duas, minhas filhas, as meninas para quem troquei fraldas, ensinei a andar de bicicleta, cuidei quando estavam doentes, as meninas pelas quais trabalhei até não poder mais, então eu agi. No dia seguinte, comecei a fazer ligações. Primeiro, cortei todo o apoio financeiro. A pequena mesada que ainda enviava Calista para seus materiais, o complemento que dava Amara para o aluguel dela na cidade, pararam. Em seguida, liguei para minha companhia de seguros e removi as do meu plano de saúde. Eram adultas, podiam ter o seu próprio. O carro de Calista, para o qual eu havia sido fiador do empréstimo, entrei em contato com o banco e expliquei que estava revogando minha fiança. Deu algum trabalho, mas foi possível. Elas teriam que refinanciá-lo por conta própria, ou Sterling poderia ser o fiador. Eu havia criado pequenas contas de poupança de emergência para cada uma delas anos atrás, depositava um pouco todo mês. Fechei essas contas e transferi o dinheiro de volta para minha própria poupança. Então, enviei a ambas uma mensagem de texto, a mesma mensagem para cada uma. Foi educada, clara. Dizia, recebi sua decisão sobre sua família e futuro. Como vocês não me consideram mais seu pai, não estarei mais provendo suas vidas adultas. Desejo-lhes o melhor. Bloqueei os números delas por um tempo depois disso. Eu precisava de espaço. Não ouvi nada diretamente e suponho que estivessem ocupadas construindo suas novas vidas com Sterling e Leona. Alguns meses se passaram e desbloqueei os números delas. Durante esse tempo, o silêncio do lado delas foi total. Eu apenas ia trabalhar, voltava para casa, tentava me acostumar com o silêncio. Não foi fácil. Cada canto da casa guardava uma lembrança, mas continuei colocando um pé na frente do outro. Então, lentamente, as coisas começaram a mudar. Não para mim, mas para elas. Pelo que soube indiretamente no início, acontece que Sterling não era tão sólido quanto parecia. Seu principal negócio sofreu um grande golpe, algum acordo fracassou. Ouvi dizer que as conexões chiques das quais ele se gabava, aquelas que deveriam lançar a carreira de Amara após o estágio, não deram certo. O estágio dela terminou e não houve oferta de emprego em tempo integral. A agência de Calista, aquela com a qual Sterling a conectou, perdeu seu maior cliente e suas horas foram cortadas, depois cortadas novamente. Leona e Sterling,
Ao que parece, começaram a retirar o apoio emocional e, mais importante para as meninas, o apoio financeiro começou a secar. De repente, seu tipo diferente de futuro não parecia tão brilhante. As ligações e mensagens começaram cerca de 6 meses após minha mensagem de texto, coisas pequenas no início. Calista enviou uma mensagem: Oi, pai, só para saber como você está. Espero que esteja bem. Nenhuma menção a nada, nenhum pedido de desculpas, apenas uma sondagem. Amara deixou um correio de voz uma semana depois: Oi, pai, sou eu. Estava pensando em você. Me ligue alguma hora, se quiser. Eu não respondi a nenhuma delas. O que havia para dizer? É aí que estou agora, pedindo para conversar depois de tudo o que disseram, tudo o que fizeram. Depois de escolherem Sterling e Leona, depois de me dizerem que eu não era o pai delas e que Sterling se encaixava melhor. Agora que o poço de Sterling está secando, elas estão de volta. Então, se eu disser a elas que não há nada para conversar, o que você faria? Atualização. Uau, não esperava tantas respostas. Obrigado a todos por dedicarem tempo para ler minha história e compartilhar suas opiniões. Muitos de vocês também enviaram mensagens privadas, e eu agradeço por isso. Ajudou muito poder expor tudo. Muitos de vocês pediram mais detalhes sobre Leona e por que as meninas teriam sido tão rápidas em acreditar nela ou concordar com o plano. É complicado, mas Leona tem um jeito de fazer as pessoas acreditarem nela, especialmente quando está emotiva. Quando ela está em pleno colapso nervoso, pode ser muito convincente, distorcendo fatos, se fazendo de vítima, fazendo grandes acusações. Ela sempre se sentiu no direito, se quer algo, acredita que merece, não importa o custo para os outros. Acho que Sterling, com seu dinheiro e aparente sucesso, foi como um brinquedo novo e brilhante para ela, e as meninas faziam parte de tornar essa nova vida perfeita. Ela provavelmente me pintou como o passado chato e estagnado, e Sterling como o futuro emocionante. Alguns de vocês perguntaram se Sterling era abertamente malicioso e não acho que ele fosse um vilão caricato, mas ele era um facilitador para Leona e definitivamente viu uma oportunidade. A questão da adoção, ele provavelmente apresentou como algo generoso, uma forma de cuidar de Amara e Calista. Ele provavelmente não pensou além do apelo superficial. Ele também provavelmente subestimou o quanto eu realmente fazia por elas e quanto custaria a ele se realmente tivesse que assumir. Suas sugestões sobre a paternidade, os benefícios fiscais, tudo era para parecer lógico e prático para as meninas. Ele ajudou Leona a criar a narrativa de que estavam melhorando sua família. Algumas pessoas perguntaram se as meninas demonstraram algum remorso antes que as coisas piorassem com Sterling. A resposta é não, nem um pingo. Suas ligações e mensagens, quando recomeçaram, eram casuais, como se nada de importante tivesse acontecido, como se estivessem apenas testando o terreno. Nenhum sinto muito, nenhum nós erramos feio, apenas um oi, pai. Isso me disse muito. Lendo seus comentários e pensando em tudo, percebi algumas coisas. Muitos de vocês disseram que eu não lhes devia nada. Muitos disseram que eu deveria pelo menos ouvi-las, nem que fosse para meu próprio fechamento, para ver se elas entendiam o que tinham feito. Eu não tinha certeza sobre a parte do fechamento. Sentia que as ações delas já eram fechamento suficiente, mas então, uma semana atrás, elas apareceram na minha casa sem avisar, simplesmente tocaram a campainha num sábado de manhã. As duas pareciam cansadas. Os olhos de Amara estavam vermelhos. Calista parecia não dormir há dias. Elas aparecendo na minha porta daquele jeito, decidi que ouviria o que tinham a dizer. Então, quando elas estavam ali paradas e Amara perguntou: Pai, podemos conversar? Eu não respondi imediatamente. Apenas olhei para elas. Amara baixou o olhar. Calista mordia o lábio. Eu disse: Tudo bem, entrem. Vocês têm 10 minutos. Isso as surpreendeu. Provavelmente esperavam uma briga, ou lágrimas, ou que eu batesse a porta na cara delas. Eu as conduzi até a sala de estar, a mesma sala onde me disseram que Sterling se encaixava melhor. Não lhes ofereci assento. Eu fiquei de pé, e elas ficaram de pé, sem graça, no meio da sala. Amara começou: Pai, nós erramos muito feio. Calista sentiu, com os olhos marejados. Fomos tão estúpidas. Amara continuou: Mãe, ela foi tão convincente. Sterling, ele fez tudo parecer tão bom, como se essa nova vida incrível estivesse esperando por nós. Ela olhou para mim. Acho que eu queria acreditar nisso, pai. Queria acreditar que as coisas poderiam ser fáceis e emocionantes. Um novo começo. Então, era sobre um novo começo para elas, longe da vida real delas. Bom saber. Calista então falou, com a voz embargada: Eu só queria sentir que fazia parte de algo bem-sucedido. Sterling parecia tão bem-sucedido. Mamãe estava tão feliz. Eu Pensei que talvez essa fosse minha chance de ter isso. Ela começou a chorar, não soluços altos, mas lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós não entendemos o que estávamos jogando fora, não de verdade. Elas falaram um pouco mais, desculpas principalmente, como Leona as havia pressionado, como Sterling havia feito promessas, como se sentiram sobrecarregadas, como as coisas com Leona e Sterling estavam terríveis agora. Leona, aparentemente, estava tornando a vida delas um inferno, culpando-as por não serem gratas o suficiente quando o dinheiro de Sterling começou a apertar. Sterling estava distante e desinteressado nos problemas delas. O futuro brilhante havia perdido brilho muito rapidamente. Eu ouvi e não interrompi. Não ofereci um lenço a Calista, não as consolei. Apenas ouvi. Meu rosto, imagino, não demonstrava nada. Quando finalmente terminaram, olhando para mim com olhos esperançosos e assustados, esperando minha resposta, respirei fundo. Isto foi o que eu lhes disse, mantendo minha voz calma e firme. Deixem-me ver se entendi. A mãe de vocês,
uma pessoa que as abandonou e quebrou promessas durante toda a infância de vocês. Disse-lhes que eu não era seu pai. O novo marido dela, um homem que vocês mal conheciam, ofereceu-se para adotá-las para economizar nos impostos dele e fazer sua nova família parecer completa e vocês duas, minhas filhas adultas e instruídas, decidiram que este era um bom plano. Ambas estremeceram. Continuei. Você disse que queria um novo começo, Amara. Um novo começo de quê? Do pai que trabalhava 70 horas por semana para lhes dar tudo? Calista, você queria fazer parte de algo bem-sucedido. Minha vida, meus sacrifícios por vocês, não foram um sucesso aos seus olhos? Calista começou a soluçar um pouco mais alto. Não, pai, não é. Nós não quisemos dizer. Cortei-a, dizendo. Vocês não quiseram dizer, ainda calmo. O que vocês quiseram dizer quando olharam para a prova legal de sua paternidade e a descartaram? O que você quis dizer, Amara, quando me disse que Sterling se encaixa melhor em suas vidas agora? Vocês foram muito claras naquela época. Amara tentou. Pai, por favor, nós sabemos que erramos. Sentimos muitíssimo. Eu disse, desculpa não é uma palavra mágica. Não desfaz escolhas. Vocês fizeram sua escolha e vocês os escolheram. Escolheram a história deles. Escolheram as razões práticas deles em detrimento de décadas de sua vida real comigo. Vocês estiveram nesta mesma sala e, em termos inequívocos, me renegaram como seu pai. Fiz uma pausa. Ambas estavam chorando agora. Bom, deixe-as chorar. As lágrimas delas não me comoveram. Vocês vieram aqui hoje porque sua nova vida melhor desmoronou. Afirmei. Porque o dinheiro de Sterling acabou e sua mãe está sendo ela mesma. Vocês não vieram aqui quando ainda achavam que Sterling era seu passaporte para a vida fácil. Vocês vieram aqui porque sua rede de segurança com ele se rompeu e estão esperando que sua antiga rede de segurança, ainda esteja aqui. Olhei de uma para a outra. Bem, aqui está minha decisão. Vocês estão corretas. Jogaram algo fora. Jogaram fora nosso relacionamento. Jogaram fora minha confiança. Jogaram fora qualquer obrigação que eu tinha para com vocês como pai. Por que vocês voluntariamente escolheram acreditar que eu não era? Quando saíram desta casa após aquela conversa, vocês se tornaram, para todos os efeitos, filhas de Leona, enteadas de Sterling e não minhas. Portanto, seus 10 minutos acabaram. Não há nada para vocês aqui. Nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem minha ajuda. Nada. Apontei para a porta. Voltem para Leona e Sterling. Vocês os escolheram. Vivam com essa escolha. Não entrem em contato comigo novamente. Acabamos. Amara parecia que eu a tinha esbofeteado. Pai, você não pode estar falando sério. Somos suas filhas. Eu disse. Não, Amara. Você deixou bem claro que não são. Tenho os documentos para provar que vocês são biologicamente minhas. Mas vocês mesmas rejeitaram isso. Vocês me rejeitaram. Então, não. Vocês não são minhas filhas de nenhuma forma que importe mais. Calista apenas ficou ali, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de falar. Amara abriu a boca, depois fechou. Ela viu algo em meus olhos, eu acho. Agarrou o braço de Calista e elas saíram. Observei-as descer o caminho, entrar no carro de Calista, aquele que eu costumava ajudar a pagar, e ir embora. Fechei a porta e não senti tristeza, não senti mais raiva. Senti-me quieto, como se uma tempestade tivesse finalmente passado e o ar estivesse limpo. Foi algo duro de dizer, eu sei, mas era verdade como eu havia. Elas queimaram a ponte, eu apenas confirmei que ela não existia mais. Não sei o que farão e francamente, não é mais da minha conta. Como muitos de vocês disseram, preciso viver minha própria vida agora. Atualização 2. Faz cerca de um ano desde minha última atualização. A vida tem sido diferente depois daquele último confronto. Não ouvi uma única palavra de Amara ou Calista. Parece que levaram minhas palavras a sério, ou talvez Leona e Sterling as mantenham sob rédea curta, ou encontraram alguma outra solução para seus problemas. Não sei, e não tentei descobrir. Algumas pessoas podem achar isso frio, mas passei mais de 2 décadas colocando-as em primeiro lugar. Cada decisão, cada turno extra, cada sacrifício foi por elas e quando tiveram a chance, escolheram acreditar no pior, perseguir uma fantasia e me descartar porque eu não era brilhante o suficiente para suas ambições. A fonte do meu sentimento paternal por elas secou no dia em que me mostraram que os testes de paternidade não importavam. O que eu disse a elas em nosso último encontro foi apenas eu verbalizando o que elas já tinham feito. Minha vida diária é simples. Vou trabalhar na fábrica, ainda uso minhas calças jeans velhas, minha casa ainda é pequena. É pacífico e sem mais drama, sem mais preocupações com as mensalidades delas, os pagamentos do carro, seus fundos de emergência, sem mais me perguntar se estão bem, apenas para ser recebido com distância ou exigências. Não sei o que aconteceu com Leigh Sterling. Não pergunto e ninguém me conta. Eles moram em uma cidade diferente e nossos caminhos não se cruzam. Imagino que Leona ainda seja Leona. Pessoas como ela não mudam muito. Sterling, bem, ele aprendeu que salvar Leona e tentar comprar uma família pronta não é tão fácil quanto parece. Então é isso. É o fim da história, suponho. Não há um grande final dramático. Elas se foram da minha vida, e estou seguindo com a minha. Estou bem. Obrigado a todos que ouviram e ofereceram suas opiniões. Ajudou saber que eu não estava apenas gritando no vazio. Próximo relato. Meu filho de 8 anos me odeia, e eu não entendo por quê.
Eu costumava acreditar que o relacionamento com seus filhos era algo garantido. Para esclarecer, eu acreditava que contanto que você tratasse seus filhos com amor, era garantido que eles o amariam de volta, e que a maior preocupação, se você fizesse as coisas certas, seria algum tipo de doença terrível ou acidente que os levasse cedo demais. Estou aqui hoje para alertá-los que isso não é verdade. Existem desfechos piores possíveis. Meu filho tem 8 anos, e não consigo ficar no mesmo cômodo que ele sem ser atacado. Ele me arranha, bate e morde constantemente até sermos separados. Ele morde o mais forte que pode. Meus braços estão 50% cobertos de hematomas agora, de feridas parcialmente curadas. Não fiz nada para merecer isso e tentei de tudo para alcançá-lo. Tentei amor, disciplina, ignorá-lo, argumentar, nada funciona. E com o passar dos anos, só piorou. Ele já está em terapia, já tentamos diagnosticá-lo com algo, tentamos medicamentos, tentamos ficar sem medicamentos. Não sabemos o que está acontecendo, nem o terapeuta ou os médicos dele. Na quinta-feira, assisti a um filme, Questão de Tempo, um filme muito agridoce sobre como o tempo é limitado e precisamos aproveitá-lo ao máximo. Há uma cena em que um menino de uns 8 anos está brincando na praia com o pai pela última vez, aproveitando um último dia lindo juntos. Eu desabei completamente. Meu filho só se comunica comigo através da violência. Ontem à noite, eu finalmente desisti. Chorei por horas e abandonei qualquer expectativa que tinha de ter um relacionamento amoroso com ele. Ele tem 8 anos e me odeia profundamente. Existem desfechos piores do que sobreviver aos seus filhos. Por favor, não subestimem seus entes queridos. Edição. Obrigado a todos pelos conselhos. Um agradecimento especial aos antinatalistas super esquisitos, particularmente a feminista que fez questão de me dizer que era feminista antes de me sugerir um aborto pós-parto. Nenhum comentário me fez perceber o quão à frente estou como pai mais do que esse. Faremos uma segunda avaliação psiquiátrica em breve, então escreverei um segundo post com os resultados disso. Muitos de vocês estão absolutamente convencidos de que outra pessoa está machucando e não estão dispostos a aceitar evidências em contrário. Não há sinal de ninguém em sua vida o machucando, nem oportunidade. Quando ele não está na escola, está conosco, exceto por raras ocasiões em que conseguimos uma babá de confiança, da família, para sairmos. Perguntamos a ele se alguém o está machucando ou tocando, e ele disse que não, e nos certificamos de que nossos 2 filhos entendam o que é inapropriado e saibam que devem nos contar se alguém tentar algo assim. Esta é a possibilidade menos provável. Comentários relevantes. Comentarista 1. Como é o relacionamento entre seu filho e a mãe dele? Autor do post. Quase normal, exceto pela tensão adicional de como ele me trata. Temos um casamento saudável e amoroso, e uma filha também. Tudo fora do meu filho é como se esperaria. Comentarista 2. Já li algo semelhante antes. É possível que em algum nível, seu filho veja como uma ameaça ao relacionamento dele com a mãe ou tenha ciúmes do seu relacionamento com ela e, portanto, o esteja atacando para fazer você se afastar? Lembro-me de ter lido sobre um menino que era selvagem com o pai porque sentia alguma necessidade de proteger a mãe e não suportava que mais ninguém a amasse. Ele também era violento com o irmão. Eu realmente gostaria de lembrar onde li isso. Autor do post. Esta é uma teoria possível. Apenas uma de muitas. Não temos nenhuma razão específica para acreditar nesta teoria em detrimento de qualquer outra. Comentarista 3. Pergunta séria. Como ele é com animais? A maneira como você descreve o comportamento dele parece, no mínimo, antissocial. Se ele é violento com você e insensível com animais, pode haver um toque de sociopatia ou psicopatia em jogo. E aos 8 anos, é provável que ele não esteja se abrindo com o terapeuta sobre seus problemas. Provavelmente está dando muitas respostas do tipo não sei quando questionado, que é como as crianças reagem quando pensam que estão encrencadas por seu comportamento. Autor do post. Ele definitivamente não se abre sobre o porquê faz as coisas. Nenhum sinal de violência contra ninguém ou nada além de mim. Pergunta para o autor do post. Como está seu filho na escola? Algum problema aparecendo? Autor do post. Acabamos de ter uma reunião anual com a equipe de necessidades especiais dele na escola. Eles só tiveram coisas boas a dizer. Nenhuma indicação de bullying e ele adora amigos e pessoas, exceto uma. Pergunta para o autor do post. Houve alguma outra explicação para os comportamentos do filho? Autor do post. Como mencionei, o levamos a vários lugares. Ele foi diagnosticado com TAA. Dissemos a eles que TAA não é toda a história, mas parecem perplexos. Continuaremos tentando. Ele pode estar no espectro, parece ter ansiedade e problemas de processamento sensorial, mas os médicos não o diagnosticaram com nada além de TAA até agora. Eu não fui uma criança perfeita, mas sou neurologicamente típico. Comentarista 4. Com que idade isso começou? Ele ataca fisicamente mais alguém além de você? Ele o ataca quando vocês estão sozinhos, quando está com a família e quando estão em público. Vocês dois chegam a ter interações normais? De manhã, à tarde ou à noite? Por exemplo, se você estivesse dirigindo para algum lugar, ele literalmente o atacaria enquanto você dirige? Ele já consultou um psiquiatra ou psicólogo? Autor do post. Aos 5. Não. Sim. Sim. Não. Interações normais são muito raras. Faz meses. Ele me ataca enquanto dirijo, geralmente jogando coisas em mim. Dissemos a ele que é perigoso e pode causar um acidente. E então sofremos um acidente no verão e ele parou. O acidente foi culpa do outro motorista, não do meu filho. Sim. Comentarista 5. Quantos anos tem sua filha? Como ela reage quando ele é violento?
Quantos anos ele tinha quando isso começou? Um tratamento de internação é possível? Isso não pode continuar e provavelmente piorará à medida que ele crescer. Eventualmente, ele será capaz de te machucar seriamente. Ela tem 5 anos. Ela me consola quase diariamente. Honestamente, não sei o que ela faz quando ele está agitado. Estou focado em não sangrar. Ele tinha 5 anos quando começou. No início, era apenas jogar coisas nas paredes. Depois houve um tempo em que ele apenas me odiava, mas não me atacava. Agora é direcionado a mim, em vez das paredes. Não tenho certeza se estamos prontos para um tratamento de internação, mas isso está começando a entrar na conversa. Atualização. Olá, alguns de vocês pediram uma atualização quando postei pela primeira vez, incluindo alguns que pareciam se sentir perdidos em uma situação semelhante. Gostaria de agradecer às pessoas insanas no meu último post que me disseram para desistir do meu filho. As risadas foram terapêuticas. E também, por favor, nunca tenham filhos. Nós o levamos para ser avaliado novamente, pois estava bem claro que estávamos lidando com algo mais do que apenas tá. Levamos um tempo para encontrar um lugar que achamos que faria certo desta vez, depois demorou mais um pouco para conseguir um horário, mas hoje recebemos o diagnóstico oficial. Ele tem TAA, e uma versão severa, mas também é levemente autista. Além disso, ele tem alta ansiedade e sinais de depressão. Alguns de vocês sugeriram PANDAS e TOD, transtorno positivo desafiador, e ele realmente parece ter alguns desses sintomas, mas assim como no autismo, há coisas sobre ele que não se encaixam nesses exósticos. Há coisas sobre ele que não são típicas do autismo. Por exemplo, ele adora socializar. Essas inconsistências e o fato de ele ser mais novo e ter TAA severo, que mascarava o autismo, dificultaram o diagnóstico de autismo naquela época. Então, por que ele me odeia? Pelo que entendi até agora, foi isto que aconteceu. Começou quando ele estava no meio do jardim de infância. Suas deficiências o fizeram ter dificuldades em comparação com os colegas, o que levou a sentimentos de inadequação. Aos 5 anos, ele não tinha as ferramentas para lidar com isso, então começou a chegar da escola e destruir a casa como forma de expressar seus sentimentos. Nós tentávamos argumentar com ele pacientemente, mas ele não ouvia. Tentamos muitas outras formas de ajudá-lo, mas a casa estava sendo destruída e a única coisa que o fazia parar eram comandos ríspidos e altos da minha voz masculina assustadora. Pare com isso. Então, era isso que eu fazia toda vez que ele começava a se comportar mal, porque era o que funcionava. O que eu estava fazendo, embora não soubesse, era usar a ansiedade dele para assustá-lo e fazê-lo se comportar melhor. Com o tempo, e continuando com isso, tornei-me essa figura assustadora em sua vida ser temida. A ansiedade aumentou, até se tornar um ódio complicado. Então, onde estamos agora? Ele não me ataca à primeira vista, geralmente, o que é uma melhoria, mas quando chego do trabalho, ele frequentemente quer ficar sozinho no quarto agora. Quando saímos em público, as coisas estão melhores, mas em casa a ansiedade que ele associa a mim ainda está presente, embora não tão intensa. Como eu consertei isso? Primeiro, me afastei. Deixei as coisas se acalmarem por algumas semanas e quando ele me atacava, em vez de ficar com raiva e puni-lo, ou me defender empurrando, eu permanecia calmo e pedia para minha esposa corrigi-lo. Então, decidi que precisava conversar com ele sobre tudo isso. Sabia que ir ao quarto dele significaria sangramento imediato da minha parte, então eu me blindava com um casaco de inverno e luvas, entrava no quarto dele calmamente, defendia-me dos seus ataques, terminava comigo contendo no chão e simplesmente conversando com ele sobre seu comportamento. E por que isso levou ao meu comportamento? E por que eu nunca quis ser assustador, mas tive que ser assustador para parar a loucura. Isso teve um pequeno efeito positivo, mas demorou muito tempo. Fiz essa rotina por semanas sem muito progresso. Ele me atacava, eu o continha, eu conversava e pedia para ele se abrir, e ele ficava em silêncio. Então, finalmente encontrei algo que funcionou. Eu disse a ele que o amava e sempre amaria, e que achava que ele era um garoto especial e talentoso, e que sempre teria orgulho dele. Ele chorou nos meus braços, ficou com raiva e queria que eu parasse, mas eu insisti. Então, por algumas semanas, continuei dizendo isso a ele e com o tempo, a reação dele a isso se normalizou, e foi assim que soube que ele realmente acreditava e entendia. Agora temos uma rotina que chamo de hora da terapia do papai, e quando entro no quarto dele e digo vamos conversar, ele fica reto como um lápis na cama e eu meio que o comprimo na cama, e a cabeça dele fica pendurada para fora, o que ele gosta por algum motivo. Ele tem se aberto gradualmente e realmente conversado, em vez de apenas eu falar. Alguns dias ainda são difíceis, ele ainda desconta tudo em mim, mas tudo bem, melhor em mim do que em qualquer outra pessoa, esse é o meu trabalho. Ainda sou mordido e arranhado, mas com menos frequência agora, e acho que as coisas continuarão sendo 2 passos para frente, 1 para trás. Para vocês, pais sobrecarregados por aí, continuem tentando, a esperança. Comentários relevantes. Comentarista 1. Recomendo fortemente comprar um cobertor ponderado para o seu filho. O peso certo é 10% do peso dele. Eles ajudam pessoas autistas devido à compressão. Ajudam a dormir, acalmam a ansiedade e foram uma ferramenta salvadora para um amigo. Nada funcionava para ele dormir direito durante toda a vida, então ele comprou um cobertor ponderado e dormiu a noite toda pela primeira vez em décadas. Talvez desde sempre, ele não tem certeza. Ele me disse que aliviou muito sua ansiedade e ele não se preocupa mais com muitas coisas que acontecem. Todo sucesso e alegria contínuos para sua família. Autor do post. Obrigado pela dica. Nós compramos um cobertor ponderado para ele, mas ele não gosta.
Comentarista 2. Se coisas ponderadas não funcionam, talvez um cobertor leve com algo que ele ama estampado nele? Você mencionou que ele gosta de deitar com a cabeça pendurada para fora da cama. Talvez ele realmente gostasse de um balanço sensorial. Autor do post. Vou pesquisar sobre o balanço. Isso é novo para mim. Comentarista 3. Você sem querer se tornou um cobertor ponderado para ele. Isso é muito engraçado e muito fofo. Autor do post. Sim, e acho que a cabeça pendurada sobre a cama também é uma forma de terapia. Tudo o que eu sabia era que era o que ele queria e parecia funcionar, então meio que criei isso acidentalmente.